Agora, 7h44, chegou o momento de debater com vocês aí a nossa extra pauta sobre a explosão que aconteceu, as explosões que aconteceram em Brasília por volta das 7h30 dessa quarta-feira. Um carro explodiu no estacionamento que fica ali entre o Supremo Tribunal Federal e o anexo 4º da Câmara dos Deputados. No porta-malas do veículo havia fogos de artifício e também tijolos. O veículo, que tem placa de Santa Catarina, tem ali na propriedade o Francisco Vanderlei Luiz, que foi inclusive candidato a vereador na cidade nas eleições municipais de 2020 pelo PL. Na época ele não se elegeu e seria ele a pessoa que foi encontrada também nessas explosões, que teria morrido também durante essa tentativa de explosão próximo ali ao STF. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a vítima foi identificada como o próprio Francisco Vanderlei Luiz, o proprietário do veículo que também explodiu no estacionamento do STF e próximo à Câmara dos Deputados. Antes da explosão, as informações levantadas aqui apontam que ele tentou entrar no prédio e que chegou a jogar um explosivo embaixo da marquise do edifício, mostrou que tinha artefatos presos ao corpo, e um vigilante do local lá chegou a se deitar no chão e ele acionou esse segundo explosivo que estava preso ao corpo dele. Isso está repercutindo muito na imprensa local, na imprensa internacional, é assunto da pauta brasileira no mundo todo hoje, Pedroso. Vamos lá, a gente precisa levar com muita seriedade esse assunto por vários fatores. O primeiro deles, que a gente precisa evitar, é antecipar uma polarização. Todo mundo, quando vê qualquer ato grave no país, menos grave no país, já tenta encaixar tudo numa caixinha de esquerda e direita. Nem tudo cabe nessa divisão ideológica. Então, para a turma que já está tentando caracterizar o autor do atentado como bolsonarista, militante de direita, qualquer coisa parecida, toma cuidado. Eu vi uma turma embarcando, falando, olha, ele é filiado ao PL, ou foi filiado ao PL, partido do Bolsonaro. Gente, ele foi candidato pelo PL em 2020. Em 2020 o Bolsonaro não era filiado ao PL. Então, devagar com a dor. Em outras postagens dele que se tornaram públicas na internet, ele inclusive criticava tanto o Lula quanto o Bolsonaro por conta dessa polarização. Então, devagar com esses pontos também. Agora, o que é muito grave de tudo isso que está acontecendo, Bia? A gente tem algumas perguntas sérias a serem feitas. O sujeito conseguiu estacionar o carro dentro do anexo 4 da Câmara dos Deputados. Quem conhece Brasília, já tentou utilizar, não é qualquer um que leva o carro e estaciona dentro da Câmara dos Deputados. Alguém autorizou. A gente precisa perguntar quem autorizou. Tá? Então o anexo 4, ele fica ali atrás da Praça dos Três Poderes, quem conhece Brasília sabe, está muito perto ali do Judiciário. Tá bom, então daí o sujeito conseguiu estacionar, preciso explicar isso daí. Daí, como que ele conseguiu levar artefatos tão perto ali na Praça dos Três Poderes? Também precisa ser explicado. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque, antes de mais nada, é um problema de segurança pública. Você tem, em uma semana, um delator de uma organização criminosa sendo fuzilado, metralhado, ali num dos principais aeroportos do país. Daí, na semana seguinte, você tem um sujeito fazendo um atentado à bomba na capital do país. O país que logo mais vai receber os maiores dignatários do mundo numa reunião do G20. Que país é esse? Que segurança pública é essa? Então, esse é o ponto central. A gente tem que se perguntar se as forças de segurança eles estão olhando para o lugar certo. Porque é impressionante. Eles são uns leões para dar uma olhada na turma que está postando na internet críticas ao judiciário. Mas daí você tem alguém que fala em bomba nas redes sociais, entra livremente no Congresso Nacional, estaciona o carro dentro da Câmara dos Deputados. Aí tá tudo bem. Daí você tem alguém que delata, fala que tem problema com policiais e é metralhado no aeroporto. Enfim, tudo precisa ser muito bem investigado. Nem tudo cabe na caixinha da polarização ideológica. Então vai devagar com isso daí. E principalmente, Bia, a gente não pode deixar que daí talvez esse atentado que foi causado por um lobo solitário, a gente vai descobrir depois, ser colocado como mais uma justificativa para restringir as nossas liberdades. Isso não pode servir de motivo nenhum para você recrudescer, falar em regular as redes sociais, falar agora em perseguir mais gente. Vamos devagar. O que a gente precisa é enfrentar os problemas sérios de segurança pública, de segurança nacional e principalmente começar a explicar como que as coisas pararam nesse lugar. Como que os atiradores chegaram ali, mataram alguém no aeroporto e como alguém consegue, com bomba dentro do carro, estacionar dentro da Câmara dos Deputados. É disso que a gente está falando. Explicações precisam ser dadas e não tem explicação fácil, tá? Antes de acusar o vizinho de alguma ideologia, é importante a gente fazer as perguntas certas.
Não tem explicação fácil, é um caso muito recente e muito delicado que está sendo investigado. Não existe, é claro, aqui qualquer tipo de apoio ou defesa para um ato que tenha sido violento. Isso é um fato. Foi um crime que foi feito em uma área, inclusive, de segurança nacional e que precisa ser devidamente investigado. A polícia se debruça sobre esse caso para entender se nesse momento existiam outras pessoas ligadas a ele ou não. Ao que tudo indica, foi uma atitude individualizada desse cidadão que faleceu durante essa tentativa, portanto, de ataque, de explosão ali nas imediações dos Três Poderes. Mas não existe discussão que avance com base em violência. Entendemos que existem muitas insatisfações por parte da população em relação a determinadas pautas relacionadas a determinados poderes, mas não existe qualquer tipo de avanço sobre essas reclamações quando se trata com violência ou qualquer ato assim mais extremo. Agora 7h50, a gente faz uma pausa rápida de novo aqui no Jornal da Manhã Paraná, mas a gente vai continuar falando sobre isso na live, no Jovem Pan Grupo RIC, porque tá todo mundo comentando aqui e pedindo pra gente continuar nesse tema. Jornal da Manhã.